Olá pessoal, tudo bom? Vou gravar um vídeo para reforçar a questão desse código em Python, né, que trabalha com dicionário. A gente está montando uma biblioteca e alguns já enviaram a tarefinha, né, o entregável, outros não, é para mandar até hoje. Estou liberando o vídeo para dar um reforço aí na explicação e como montar o código, tá, para a gente ficar igualado. Porque o próximo passo vai ser começar a refatorar o código, que é refazer, e incluir algumas funções, algumas coisas assim, que é o próximo aprendizado, tá? Então vamos lá, vou montar o código aqui com vocês. Eu já estou com o VS Code aqui aberto, né, o Visual Studio Code, aqui na pastinha minha, no caso foi do Encontro 3 que eu passei, por isso que está aqui, tá? Vamos fazer assim, ó, new file, biblioteca.py, vai ter uma parte do código lá na frente, que eu vou fazer um erro ali de propósito. Vocês podem fazer também, tá? É importante para fixar. A gente errar, às vezes acaba aprendendo mais, né? Assim como explicar. Mas, enfim, cria aqui o arquivo, biblioteca.py, já sabe que é um Python. Já aparece aqui em cima na direita até o run, né? Para executar o código. E, assim, aqui nós só vamos montar, pessoal, ó, o nosso dicionário, é assim que monta. Quando eu faço isso, olha lá, é que eu estou com o IntelliSense ligado, e aí ele já preenche para mim, tá? Eu não quero que ele preencha, eu quero montar. A gente pode pôr em uma linha só, ou a gente pode dar Enter para estruturar de uma forma visual melhor, tá? Vou pôr em uma linha, qualquer coisa depois a gente muda. Então, o que esse dicionário vai ter? Ele vai ter estou com um teclado novo e ele é padrão inglês, vai dar umas pegadas, mas vamos lá. Ele vai ter aqui então o título. Eu vou até desabilitar esse. Então, título. Não, vou ter que desabilitar, senão eu vou fazer uma confusão tremenda. Deixa eu ver se pelo menos se eu começar a digitar. Título, por exemplo, passei para vocês, Dom Casmurro. Isso é um atributo, né? No caso aqui é só o título, Dom Casmurro. Posso passar mais. Aí no caso do exemplo que eu passei para vocês, eu passei também, sempre entre aspas, tá, pessoal? Autor, vem aqui, 2 pontos, Machado de Assis. Olha lá. Isso aqui é um dicionário. Aqui eu estou com 2 atributos. No caso que eu passei para vocês, tinha 3, né? O próximo aqui era o ano. Ano, 2 pontos. Como é número, eu posso passar assim, 1899. Pronto. Dicionário montado. A partir daqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso dar um print livro. Ele vai apresentar isso aqui, né? Salvei. Vou clicar aqui no executar. Aqui embaixo, ó, ele executou, ele mostrou aqui, então, ó, título, né, tal, mostrou o meu dicionário completo. Se eu quiser só um trecho, só uma informação, eu posso fazer dessa forma, ó, print livro, e aí entre colchetes eu passo o atributo que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber o autor. Se eu vier aqui executar, olha lá, ó, em cima ele apresentou esse, depois Machado de Assis. Vou comentar esse código só para vocês verem. Vai mostrar só o autor. Olha lá, o Machado de Assis. Tá? Então, assim, eu posso chamar qualquer chave lá do meu dicionário, que ele vai estar apresentando na execução. Bom, vamos continuar, né? Então, olha só. Primeiro a gente monta o nosso dicionário. Eu fiz uns prints de teste aqui. Vou deixar só esse, vou comentar esse daqui. Vou deixar no código, tá? De exemplo. E vamos fazer o seguinte. Eu vou montar agora um vetor. Que eu vou chamar de acervo, que é onde eu vou guardar as informações. Olha só a diferença, pessoal. Quando eu declaro um vetor, ele é com colchete, tá? Ele não é com chaves. Chaves é dicionário.
E eu posso pegar esse vetor e armazenar dentro do meu dicionário também, mas não vou fazer isso aqui, ó. Olha o que eu vou aprontar. Eu venho aqui, eu já tenho, né, o meu dicionário aqui em cima, que eu preenchi. Só que para eu fazer o que eu quero aqui, eu teria que ter ele. Eu vou ter que replicar aqui. Vou deixar comentado, tá? De exemplo. E aí eu vou apagar. Vou deixar vazio assim, ó. Porque aí depois a gente vai fazer para ir preenchendo, tá? Fazer as leituras e tudo mais. Então, olha só. Eu tenho o título, tenho o autor e tenho o ano. O ano aqui tem que iniciar ele com alguma coisa também por zero aqui, por isso que estava dando erro. Pronto. Eu tenho um acervo vazio, que é o meu vetor, tenho o meu dicionário, que vai armazenar essas informações, vai ter essas chaves. E aí aqui embaixo eu vou fazer um for para eu preencher ele, tá? Então vamos supor que eu quero preencher ele 2 vezes. Eu faço aqui for i, né? Ele já sabe que ele vai começar no 0, range 2, 2 pontos. Pronto. E aí agora, pessoal, eu vou passar assim, ó, livro. E aí então eu vou informar, por exemplo, o título. O que ele vai receber? Ele vai receber um input, por quê? Porque é uma entrada da pessoa que está operando o computador, né? Então essa pessoa vai digitar alguma coisa. Aí eu vou falar para ela, ó, digite o título do livro. Só isso aqui, ó, já vai rodar 2 vezes e pedir 2 títulos, tá? E vai armazenar aqui dentro de título. Vamos lá, vou preencher o restante aqui, ó. Então vou pedir o autor, vou pedir o ano e no final, pessoal, eu preciso, olha só, se eu fizer só isso do jeito que tá, ele vai rodar uma vez, vai preencher o título, o autor e o ano. É interessante que no ano, ó, eu coloquei int, tá? Lembrando que o que a pessoa digita é string, aí eu converto para inteiro e armazeno em ano. E aí ele vai rodar de novo, vai digitar e vai sobrescrever, então ele vai preencher em cima. E não é isso que eu quero. Eu quero ir adicionando ele ao meu acervo, né? Que é o meu vetor. Então vou adicionando ele aqui dentro, ó, do acervo. Como que fica? Eu faço assim, ó, acervo, ó, ó, append, que aí ele vai adicionar, no caso, a variável livro inteiro aí, ele adiciona no acervo, que é o meu vetor, tá? Lembrando que em Python não abre chave, fecha chave, é importante 2 pontos, e a indentação que vai definir se esse bloco está dentro do for, tá? Feito isso, eu vou só vir aqui embaixo, pessoal, e vou fazer assim, ó, print acervo, para ver se ele vai printar certinho os dados, tá? Então, eu vou executar. Olha lá, digite o título do livro. Hobbit, o autor do livro. Tolkien, o ano de publicação. Pediu outro título de livro. Casmurro, Machado de Assis. Prontinho, ó. Tá vendo? Então ele coletou por 2 vezes as informações e depois apresentou as informações também, tá? Aqui vocês viram que ele parece muito um JSON, né? A gente usou isso lá em JavaScript e esse formato vai ser mais comum para a gente preparar os dados, transportar dados, gravar, apagar, enfim, tá? Então vai ser bem comum. Bom, vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, já aconteceu um negócio que talvez vocês vão estranhar, né? Porque o que acontece? Eu peguei acervo e eu joguei livro para dentro do acervo. Olha só como funciona, ó. Eu fiz o for para rodar 2 vezes e aí o meu dicionário, que é o livro, ele que eu preencho, ó.
preenchi, né, as três chaves. Aí eu peguei isso tudo e eu adicionei no vetor. Então ele pega esse conjunto de informações, ó, preenchido uma vez, joga dentro do vetor acervo. Aí ele roda de novo, pega novamente outro conjunto separado por vírgula e joga dentro do acervo. Por isso que ele vai fazer assim, ó, ele mostra aqui a chavinha, né? Então ele vem, ele tem um dicionário aqui, ó, depois vírgula e outro dicionário aqui na frente, tá? Se rodasse mais vezes, eu teria mais. Se tivesse mais pessoas, mais cadastros, vamos dizer, mais entradas de dados, ele ia adicionando. Se eu mudar aqui para 10, ele vai coletar 10 pessoas aqui, tá? Uma coisa que é importante dizer, pessoal, por exemplo, que diferença daria se eu pegasse isso aqui e criasse aqui dentro? Cada vez que ele entrasse no for, ele ia criar de novo essa variável aqui, né? Então, assim, é importante criar antes do for. Eu crio aqui por quê? Porque ele faz esse dicionário uma vez só, ele cria uma vez só, e eu vou preenchendo ele e adicionando. Preencho e adiciono, tá? Não preciso ficar recriando ele aqui dentro, né? Bom, vamos continuar aqui então, pessoal. Ó, uma outra coisa importante, se eu quiser apresentar isso aqui de outra forma, seria assim, ó. Posso fazer um outro for, dois pontos. Vou deixar isso aqui atrás, tá? Só para não virar bagunça. E aí aqui dentro desse for, vamos lá. Olha só o que acontece. Então, eu estou falando para ele assim, ó. Ele vai pegar cada livro gravado dentro do vetor acervo. Então, eu tenho dois, ele vai rodar esse for duas vezes. E aí eu posso apresentar ele, assim, trabalhando da forma que eu quero dentro do print. Por exemplo, ó, se eu chamar livro aqui, e aí eu passo a informação de qual parâmetro eu quero. Então, por exemplo, eu quero o título aqui, vírgula, isso. Aí eu venho. Essa é uma das formas, né? Só com print. Eu mostrei para vocês duas formas diferentes de concatenar isso. E livro, por exemplo, autor. Olha lá. Então ele vai rodar duas vezes esse for, vai mostrar o título, tracinho, autor. Se eu executar, bom, vamos executar aqui para ver, né? Título do livro, vou fazer um teste. Olha lá. Ele deu o primeiro print aqui em cima, né? Antes do último for. Seguir o padrão normal. E aqui embaixo, do jeito que eu pedi para visualizar. Tá? Lembrando, pessoal, que essa é uma forma. Aí eu falei para vocês que a gente poderia fazer assim, né? Ó, só para reforçar aqui, ó. Vamos no final, vou vir aqui e vou digitar assim. A outra forma seria eu colocar desse jeito, ó, o F aqui, aí eu jogo aspas e eu posso formatar assim, direto, né, entre chave, o que vai ser processado, no caso a variável título, livro na chave título, tá? Tracinho, livro na chave autor. Bom, aí fica a gosto de cada um, tá? Quem gostar de usar assim, tudo bem, embaixo assim, às vezes é mais fácil para visualizar. Aí vai do gosto de cada um. Depois disso, pessoal, a gente montou a parte da busca, né? Para procurar alguma coisa. Então, como que eu faço isso? Ó, eu vou criar uma variável, chamar ela de procurado. É o que eu vou pesquisar. E eu vou entrar com input nela, onde eu vou falar para o pessoal, digite o livro que deseja procurar. Ok.
Eu vou... Seria legal eu fazer uma variável. Foi assim que eu até passei no código para vocês, que vai me auxiliar aqui, tá? Só para saber se foi encontrado ou não. E aí eu vou jogar um none para dentro dela. É isso. Significa que ela vai vir. Ela foi criada, mas ela não tem nada dentro. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um for livro em acervo, ou seja, ele vai percorrer cada livro lá dentro do acervo, tá? E aí eu vou verificar, ó, se o livro... Esse negócio de preencher é danado, hein? Vamos lá. Se... ele já preencheu aqui para mim. Não é isso que eu quero. Não atrapalha, não. Próximo eu prometo que eu desativo isso aqui. Então vamos lá. Se o livro, no título, for igual ao que a pessoa está procurado, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou setar o encontrado, na verdade não é para livro, eu vou falar assim que... porque ele vai receber o... Então é assim, ó. Livro dentro de acervo. Aqui tem dois, né? Porque a gente vai cadastrar dois. Então ele vai percorrer duas vezes. Ele vai trazer o primeiro livro e depois ele vai trazer o segundo. No momento que ele trouxer o primeiro, eu faço assim, ó, se o título desse livro for igual ao procurado que a pessoa digitou aqui em cima, então o encontrado vai receber esse livro inteiro, tá? E aí eu dou um break. Por quê? Porque eu já paro o for. Não preciso continuar. A partir disso, eu vou fazer assim, ó. Se eu só fizer isso, ele vai verificar. Então, o encontrado era none, não tinha nada dentro. Se eu fizer isso aqui, ele está verificando, ó, essa condição, se ela é true or false, ou seja, se ela é verdadeira. Se ela tem livro dentro dela, então ela é verdadeira, ela vai fazer o próximo comando aqui, tá? Eu posso pôr direto assim que ele verifica, ele funciona, né? Então, ó, se o encontrado tiver alguma coisa dentro, não for nome mais, eu posso apresentar, por exemplo, vou apresentar só uma informação aqui que seria o autor. Posso apresentar da forma que eu falei para vocês, né? Então, eu vou escrever assim, ó, autor, dois pontos, e aí, lembrando, entre chave, eu jogo o livro. Cadê? Aqui tem uma coisa, pessoal. Se eu usei aspas sim, duplas, do lado de fora, ó, então, por exemplo, eu tenho aspas duplas aqui e aqui. Aqui dentro eu tenho que passar ele como aspas simples, tá? Então, ó, autor. Autor. Meu teclado tá terrível. Prontinho. Olha lá. Agora, se fosse o contrário, também funciona, tá? Se eu passasse aspas simples por fora e dentro eu usasse dupla. O importante é ser diferente. Elas não podem ser iguais. Então, olha só. Eu posso executar isso aqui, que tem bastante código lá para cima, né? Digite o nome do livro. Então, lá embaixo está executando. Outro livro. Digite o título do livro. Eu estou procurando. Estou procurando bebê. Ele retornou, autor bebê. Tá? Então, ele encontrou nessa busca o livro. Só que aqui, pessoal, se ele não encontrar, não dê retorno, né? Ele só traz a informação se ele encontrar. Seria legal aqui, então, ó, fazer um else. Else, dois pontos. O livro não encontrado. Tá? Então, aí já, assim, uma parte aí que tinha passado para vocês, né? Vocês estavam fazendo. E o que mais que a gente poderia fazer aqui? Se ele encontrou, se não encontrou, deixa eu tirar o comentário.
Deixa eu ver no PDF o que eu tinha passado para vocês. Tá. A gente poderia fazer assim, ó. Ah, lembrei, eu passei para vocês o erro, né? Quando ele dá erro. Que, por exemplo, vamos supor que eu faço assim, ó. Livro, eu preencho ele, ó, com título, autor, e vou tirar o ano. Vou deixar assim. Pessoal, do jeito que tá, se eu executar isso aqui e eu pedir, por exemplo, ó, print, vou pedir aqui para ele mostrar o livro bem no ano. Olha lá. Ó. Então aqui eu não passo o ano e eu pego e eu vou apresentar o ano. Só tem o título e o autor. Correto. Ele já até grifou aqui. Digite o título do livro que está procurando. Só 2, não encontrou. E aí chegou aqui embaixo, ele vai dar erro. Né? Eu tinha colocado para dar um erro lá para vocês, então tem que ficar atento. Tem que usar apenas as chaves que a gente está usando de fato. Tá? Porém, eu passei para vocês uma forma de tratar isso. Como que seria? Você pode vir aqui, ó, onde você vai printar. Então você põe print livro. Em vez de você passar o ano direto, você pode passar get. Aí aqui ficaria assim, ó. Então eu vou apresentar que eu posso passar direto, tá? Sim, ó. Ano. E o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ó, ele vai tentar pegar a chave ano dentro do livro. Se ela não existir, não tiver, ele vai simplesmente retornar ano não informado. Então é quase que um tratamento, né, de erro aqui, para não deixar ele printar, quebrar aqui o programa com um erro de código. Então, se não tem o ano, ele mostra aquela mensagem, ano não informado. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Agora, eu tinha chegado em um passo que eu tinha falado para vocês da gente fazer um sistema que ele ia ter um menu, né? Ele ia ficar executando até a gente digitar a opção 0, por exemplo, que é sair, que seria o sistema da biblioteca. Como que ficaria isso? Pessoal, eu vou pegar isso aqui, se vocês quiserem, pausa, digita, testa, enfim. Eu vou até recortar isso aqui, vou jogar dentro de um outro vazio aqui e vou continuar aqui fazendo o sistema que era a partir do entregável, né? Então, olha só, eu recomeço aqui, parecido. Eu faço vazio porque os dados vão vir do usuário e aí a gente monta um while. O que eu faço aqui? Ó? O while é para repetir. Então, ó, enquanto true, ou seja, enquanto for verdade, ele vai repetir. E eu já estou entrando com essa expressão de ser verdadeiro, então ele vai ficar fazendo esse laço aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou dar um print, só para dar um espacinho aqui. Print. Ah lá, bem-vindo à biblioteca, ok? Em seguida, eu vou fazer print. Posso fazer escolha uma opção? Não, vou fazer direto assim, ó. Print 1. Adicionar livro. Vou fazer os 3 prints aqui, ó. Adicionar livro. Procurar livro. Eu acho que lá na atividade eu coloquei como consultar, né? E não preciso pôr que é livro. Vou deixar assim. Mais curtinho aí, ó. Adicionar, consultar. Acho que tinha outra opção, que é listar. O remover a gente não fez ainda, mas faremos. Então, e aí que esse aqui se torna o 4, né? Então, eu tenho lá o bem-vindo à biblioteca, adicionar, consultar e listar. Ah, e vamos fazer
o sair, né? Então, ó, print 0 sair. Ok. Dou um espacinho aqui e vou falar para ele, ó, cria uma variável chamada opção, que vai receber um input, uma entrada de dados, escolha uma opção, para a pessoa digitar uma opção, tá? E aí, para esse menu funcionar, eu pego e faço lá, então, um if, né? Então, ó, se a opção que ele digitou, vou fazer já o que sai, for igual a 0, eu vou mandar um print aqui, ó, saindo do programa, ou até logo, e quando eu faço o break, ele encerra o while, tá? Ele para aqui. Tenho que fazer um senão, né? Caso contrário, ou seja, no senão, print... Bom, aqui seria o meu programa de fato, né? Aí eu tenho que ir verificando. Se for a opção 1, então eu vou fazer a coleta dos dados, adicionar ao acervo com um append, livro cadastrado. Se for a opção 2, vou consultar. Opção 3, listar. E aí tá, ó. Ficou duplicado aqui, hein? Não tinha visto. Agora sim. 1, 2, 3, o 0 saiu. Tá. Só para a gente testar, pessoal. Vou deixar assim, vou executar. Programinha aqui embaixo. Escolha uma opção. 1. Olha lá, ó. Opção inválida, tente novamente. 0. Saindo do programa, encerrou o meu menu, né? E aí, como que ficaria aqui, então, ó, para continuar o programa? Vou fazer só a primeira opção. Aqui, então, vou fazer um if. Olha lá, ó, se a opção for 1, agora sim, eu vou pegar os 3 valores que eu quero, que é o título, autor e ano, né? Pegando por input. Lembrando, aqui eu estava tratando o ano como inteiro. Uma chavinha aqui. Peguei, coletei os 3 valores. E agora? Agora a gente pega e grava isso aqui, né? Só que antes de eu gravar, pessoal, eu fiz diferente. Agora que eu me toquei, ele deu o autocomplete para mim e eu bobiei. Aqui eu já estava guardando dentro dos parâmetros, mas tudo bem. É só a gente pegar e fazer aqui assim, ó. Então, tá? Livro. E aí eu passo a chave título, vai receber essa variável. A chave autor vai receber essa variável e a chave ano vai receber essa variável. Não teria problema se eu fizesse dessa forma aqui, tá, pessoal? Se eu pegasse, por exemplo, assim, em vez de eu passar lá embaixo, eu poderia preencher livro título, livro autor, livro ano. Tranquilo, tá? Pode fazer das duas maneiras. Assim, eu só guardei uma em cada variável. Depois eu pego aqui o meu dicionário livro e armazeno cada item na sua chave correta. Agora, o que falta? Só fazer o append, né, que a gente adiciona no vetor acervo. Olha lá como fica, ó. Acervo, append, livro. Ou seja, ele adicionou esses dados dentro do meu vetor. Feito isso, vou dar um print, livro adicionado com sucesso. Certinho? Vamos testar? Deixa eu ver. Olha lá, ó. Se eu for consultar, opção inválida. Não, na verdade não tem mais opção inválida agora, né? Ele só vai procurar aqui a opção 1. A 0 sai e eu só tenho a opção 1 feita, não tenho mais nem opção inválida aqui para tratar. Então, por exemplo, se eu escolher o 1, ele pede para digitar o título do livro. Livro adicionado com sucesso. Ok? E aí, então, eu vou sair. 0, sair. Ou seja, apaguei o meu
meu menu, né? Limpei meu menu, saí fora do meu menu. Então, a partir disso, pessoal, vocês podem fazer as outras opções. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Só um detalhe, eu não preciso fazer if. Por quê? Porque a gente trabalha com else if, né? Que em Python é elif, tá? É assim, ó, elif. E aí eu faço essa verificação, ó. Porque o que que acontece, ó? Ele vem, digita uma opção. A pessoa digitou um, ele não entra aqui. Então ele vem para esse else. Aí ele verifica, é um, ok, ele vai entrar e vai executar isso aqui, beleza? E se a opção for 2? Ele não entra nesse if e vai para o próximo. Ou seja, ele verifica, é a opção 2? É. Então eu vou vir aqui e vou fazer toda a parte de consulta. Vocês têm isso pronto aqui, é só pegar e ajustar lá, que é criar a variável, pedindo para digitar o título, ver se foi encontrado, busca ele aqui dentro e apresenta o livro ou diz não encontrado, ok? Depois, vocês vão fazer de novo aqui, ó, if, opção 3. Opção 3 é só listar. Você vai dar um print no acervo, tá? Mostrando tudo, sem procurar nada. E aí, então, você vai ter finalizado. Você pode terminar aqui, ó, depois do elif opção 3. Se não tiver nada preenchido, você mostra como vazio. Então, por exemplo, como que você faria isso? Você faz assim, ó, você entra aqui, você pega... Então, ó, se não tiver acervo, nenhum livro cadastrado. Se não, você pega e faz o print aqui mostrando a lista de livro cadastrado e printando o acervo, tá? A opção 0 saindo. Você pode fazer o seguinte aqui ainda, ó. Que é colocar, ó, se a opção 0 aqui tá, não dá para deixar assim. É porque eu tô aqui pensando se a gente fizesse podia ficar até de desafio para vocês, viu? Como que eu faria se eu quisesse assim, se a pessoa digitar 4 ou 5, eu falar para ele inválido. Eu teria que mexer um pouquinho nessa estrutura, né, ó. Eu teria que fazer a verificação um pouco diferente. Mas como que ficaria, hein? Ó, uma sugestão seria, em vez da gente fazer assim, né, igual eu fiz, trocar. Eu começo fazendo assim, ó. Se a opção for 1, ou seja, esse trecho aqui inteiro, né, ó. Então, ó, se a opção for 1, isso tudo. Entenderam, ó? Vou lá. Se a opção... Tenho que ajustar aqui. Deixa eu ajustar primeiro, ó. Se a opção for 1, isso tudo. Caso ele saia daqui de baixo. Posso apagar aqui tudo. Então, ó, eu pego a opção que ele digitar e verifico. É 1? É. Vou executar isso. É 2? Tem que fazer o código aqui dentro. Ele está dando um erro aqui porque eu não fiz nada, tá? É 3? Esse código. E aí, por último, eu faria aqui um else desse if aqui, ó, tá? E esse else aqui ia ter a opção inválida, tente novamente, algo nesse sentido, tá? Então é isso o código que eu pedi para vocês fazerem, me mandar. Quem não terminou, aproveita, faz, porque a gente agora na próxima aula começa a transformar isso aqui em função e refatorar esse código, beleza? E aí então eu aguardo vocês me mandarem. Falou, pessoal, abraço, qualquer dúvida, só chamar.